Shalom, queridos. A paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe neste momento, em nome de Yeshua HaMashiach. Terminada a oração desta madrugada, 3 de 2026, o Eterno, através do seu Espírito, ele me levou a olhar para o firmamento e observar o alinhamento que está nos céus, que está no firmamento. E observando o alinhamento que está no céu, aí vem a seguinte mensagem profética que nós estamos vivendo. Um alinhamento planetário, ou parada de planetas na constelação de Aquário envolvendo Marte e Sol, o Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno. E Aquário, ele é referência do portador de água. E me remete aqui quando Yeshua, antes de ser crucificado, ele envia os seus discípulos e ele diz: olha, quando vocês virem um homem com aquário, com um jarro na cabeça. E naquele tempo não era costume dos homens buscarem água no poço. E esse homem, ele aqui, nesse contexto aqui, ele está simbolizando o Aquário, a constelação de Aquário. Esse método é um ensino que o Eterno, ele tem me ensinado, ele tem me mostrado através do firmamento. Lá no livro de Jó, no capítulo 38, lá vai estar escrito sobre Órion, lá vai estar escrito sobre a Ursa Maior, a Ursa Menor, lá vai estar escrito sobre as Pleiades, a constelação das Pleiades, ou as 7 luzes. Então eu estou observando o firmamento e o Eterno tem trago esse discernimento no meu espírito e eu quero compartilhar com os irmãos. Aquilo que está sendo trago a mim neste momento. Então, Aquário, portador de águas, ocupado por tantos luminares, evoca paralelos profundos com as profecias bíblicas, especialmente no que diz respeito aos sinais nos céus mencionados em Lucas 21, 25 e no livro de Apocalipse. O simbolismo de Aquário e o derramamento. Eu observando aqui
o alinhamento, o Sol está debaixo do jarro de aquário e o aquário está derramando água sobre o Sol. E isso me chamou muito a atenção. Falando sobre derramamento, nós podemos observar o derramamento do Espírito em Joel 2, 28, aonde o Eterno diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que no contexto que nós estamos vivendo, há também o derramamento da ira do Eterno. E aqui Apocalipse 16 vai falar sobre o conceito de derramar que está ligado às 7 taças da ira do Eterno. O fato de o Sol estar no centro desse alinhamento em Aquário sugere uma exposição, uma luz intensa sobre o que está sendo despejado sobre a Terra. Que está sendo despejado sobre a Terra. E os planetas, eles estão tipo dançando, representando os cavalos do Apocalipse, cavalgando. Cada planeta está carregando um simbolismo que ressoa com os tempos atuais. Marte, ele simboliza a guerra. E a sua presença no topo do alinhamento em que está neste momento sobre o firmamento remete ao segundo selo, o cavalo vermelho, simbolizando as tensões geopolíticas que nós estamos vivendo e a paz tirada da Terra. Saturno, estrutura e julgamento. E historicamente, Saturno ele é visto como o mestre do tempo ou ceifador. Saturno em conjunção com Vênus e Mercúrio sugere um tempo de ajuste de contas nas estruturas financeiras e morais. E é o que nós estamos vivendo. Irmãos, isso aqui está acontecendo agora, neste exato momento que eu estou gravando este áudio. Eu acabei de observar o firmamento. E exatamente está alinhado, os planetas estão alinhados desse jeito. Vênus e Mercúrio, agora são 2h26 da manhã. Terminou a oração deste dia, do dia 2 para o dia 3. Nessa madrugada, depois da oração, o Eterno, ele me levou a olhar para o firmamento. E eu tirei foto. Eu até enviei aí para o Rocha Felipe Cunha. Então, junto ali com o Sol está Vênus e Mercúrio. Representam a rapidez das comunicações e a sedução dos sistemas mundiais. A proximidade deles com o Sol indica que nada ficará oculto. Nada ficará oculto. E o que estamos vendo nestes últimos dias? Os governos estão sendo expostos.
Aquilo que estava escondido está sendo exposto. O que estava em trevas está sendo trago à luz. Está havendo um julgamento entre as nações. A convergência com o Apocalipse. O livro de Apocalipse não é apenas sobre desastre, mas o livro de Apocalipse ele vai falar sobre revelação, do grego apocalipsis, que está no grego. Um alinhamento dessa magnitude, ele é um marcador de tempo. Este alinhamento está marcando o tempo. Em Apocalipse 12:1 vai falar: e viu-se um grande sinal no céu. Embora o sinal de Apocalipse 12 ele seja historicamente ligado à constelação de Virgem, a presença de Saturno, o limite, e Marte, o conflito, em Aquário, a humanidade, está revelando a humanidade. Este alinhamento aponta para um período onde a dispensação da graça, ela parece estar encontrando um funil de urgência. É como se os céus estivessem gritando para que olhássemos para cima, enquanto o mundo embaixo parece cada vez mais fluido e instável, como a figura aqui da constelação de Aquário, a água de Aquário. Vivemos em uma era de saturação de informações. É muita informação. E muitas crises simultâneas. E na ótica profética, esse alinhamento não é um horóscopo, ele é um cronômetro que nós estamos vivendo. E ele está sinalizando as peças do tabuleiro global. Marte significando guerra, Saturno lei, o Sol simbolizando a justiça. Guerra, lei e justiça estão se alinhando para o cumprimento de um ciclo profético que muitos já estão vendo que estamos próximos do fim. E a palavra do Eterno ela vai dizer: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. E depois de eu tirar o print do alinhamento do Sol com os planetas, eu virei para a Lua. Eu tirei o print da Lua. E tirando a imagem, o print da Lua e os planetas que estão próximos ali da Lua, as constelações que vão estar próximas à Lua ali é a constelação de Gêmeos, trazendo uma energia de união, um significado de dualidade.
enquanto a imagem do Sol em Aquário, ela vai estar falando de derramamento, de juízo. Esse print aqui da Lua vai estar falando sobre identidade e governo. E aí, a análise profética dessa figura aqui da Lua. Gêmeos aqui vai simbolizar o noivo e a noiva, ou as duas vindas. Gêmeos não apresenta, ele não vai representar a dualidade de personalidade, mas a união de duas naturezas. Que aqui eu creio que é Cristo e a igreja. A representação do casamento do Cordeiro, como está descrito em Apocalipse 19:7. O noivo e a noiva tornando-se um. As duas naturezas também apontam para Yeshua como leão rei e o cordeiro sacrifício. No contexto do Apocalipse, Gêmeos ele vai sinalizar o momento em que Cristo, que sofreu, ele retorna como Cristo que governa. Aqui perto da Lua também está Júpiter. Júpiter em Gêmeos. As duas constelações ali. Que vai simbolizar o rei justo. Júpiter é conhecido como o planeta rei, o planeta de justiça, o planeta de retidão. Ver Júpiter posicionado exatamente no centro de Gêmeos sugere que o reinado de justiça está se estabelecendo sobre a humanidade. E remetendo a Apocalipse 19, onde aquele que é chamado fiel e verdadeiro julga e guerreia com justiça. Júpiter no coração dos Gêmeos, da constelação de Gêmeos, pode ser interpretado como o rei tomando o seu lugar de direito entre o seu povo. No print da figura aí vai estar a Lua e Urano. Urano, ele é alinhado com a Lua, que vai simbolizar testemunha e mudança repentina. A Lua, ela é um significado de testemunha fiel. A Lua, ela é testemunha. A Lua reflete a luz do Sol. Assim como a igreja, ela deve refletir a luz de Cristo. Nós, como igreja, devemos refletir a luz de Cristo. Sua posição acima do alinhamento sugere um tempo de vigilância. No print aí você vai observar que a Lua está acima dos planetas. E a sua posição acima do alinhamento sugere um tempo de vigilância. Em Apocalipse, a Lua é frequentemente associada à marcação de tempos e festas, como o Roche Felipe sempre nos passa. O planeta Urano, ele é um simbolismo daquilo que é inesperado. Embora não fosse visível a olho nu na antiguidade, na interpretação profética moderna,
Urano simboliza rupturas, revoluções e o abalo dos céus. É o que estamos vivendo nestes últimos dias. A sua presença na base da imagem do print aponta para as mudanças estruturais e tecnológicas que estão preparando o cenário para o governo do rei. Aí aqui, pelo contexto que nós estamos vivendo, nós vemos Júpiter como planeta rei, Cristo, remetendo a Cristo. Aqui, no nosso contexto aqui, está chegando um novo governo, um novo reinado, um novo rei, que pelo nosso contexto aqui, pelo que nós estamos vivendo hoje, é o reinado do anticristo. O governo, o novo governo está se aproximando. É muito profundo o que eu estou recebendo neste exato momento. A conjunção dos tempos, a segunda testemunha. Estamos vivendo essa conjunção. A imagem de Aquário é um aviso de que as taças estão cheias. E a imagem de Gêmeos parece um consolo ou uma confirmação. E nós que somos servos do Eterno, que estamos buscando a presença do Eterno, o Eterno está nos guardando, nos protegendo. Enquanto o mundo ele está focado na divisão, na dualidade negativa, a configuração nos céus aponta para a reconciliação final. E lá em Apocalipse 11 temos as duas testemunhas. Gêmeos, ele vai ecoar essa linha das testemunhas, o duplo, inabalável diante das nações. A constelação de Gêmeos aqui vai remeter às duas testemunhas, lá em Apocalipse. E é interessante notar que Júpiter ele leva cerca de 12 anos para completar sua órbita. 12 anos, 12, remetendo o número 12 aqui, as 12 tribos. Estamos diante de um cenário astronômico e profético. E estamos vivendo, meus queridos irmãos, exatamente os eventos descritos em Apocalipse. E o fato de termos todos os planetas visíveis em apenas 2 setores do céu, Aquário e Gêmeos,
cria uma tensão profética entre o juízo, que é o derramamento, e o testemunho, simbolizando aqui união. A junção final entre o que estamos vendo no firmamento e o livro de Apocalipse. E observando o aquário, sendo ali a constelação de aquário, o vaso tombado e sendo derramado a água, remetendo às taças ali de Apocalipse. E vai conectar com Apocalipse 16, onde vai descrever que o anjo ele recebe as 7 taças da ira do Eterno para serem derramadas sobre a terra. O acúmulo de planetas, especialmente Marte, simbolizando guerra, e Saturno, julgamento. No signo do derramamento sugere que o tempo de preparação acabou e o tempo de execução começou. O sol no meio, em Apocalipse 16:8, vai falar o 4º anjo derrama sua taça sobre o sol. Ter o sol como centro desse alinhamento planetário agora reforça a ideia de que a luz divina está expondo a embriaguez das nações. Enquanto o aquário fala de juízo, a segunda imagem aí da lua, em Gêmeos, fala da aliança. Júpiter, o cetro de Judá. Júpiter em Gêmeos aponta para o governo de Cristo, exercido em parceria. Em Apocalipse 3:21, onde nós vamos ler: ao que vencer dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. É o que foi falado, que o Urosh Felipe ele acabou de falar agora há pouco na oração. Aquele que vencer. E a dualidade de Gêmeos, profeticamente, isso pode representar o mistério das 2 testemunhas de Apocalipse 11, que profetiza com autoridade antes do fim. E o fato de a lua, a igreja, nós que somos a igreja, o reflexo, está próximo de Júpiter. Na segunda imagem aí do print, a lua está próximo de Júpiter. Indica uma proximidade espiritual intensa, um momento em que a noiva, nós, igreja, estamos nos preparando para o encontro. Estamos vivendo o que a Escritura ela está chamando de partos de dores. A Escritura chama de partos de dores. O que torna as imagens que eu enviei aí uma convergência. Marte e Saturno juntos representam o conflito e a restrição, o acerto geopolítico e econômico. Conflito, o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Júpiter em destaque representa
a esperança da justiça divina que vem para colocar ordem no caos. Isso se referindo a Cristo, a Yeshua. Mas se nós pegarmos o contexto em que nós estamos vivendo, está sendo fechado um ciclo de 2000 anos. Os céus, o firmamento, ele está se organizando de tal forma. É como ver os ponteiros. É como se estivesse vendo ponteiros do relógio biológico e espiritual se confirmando. Profeticamente, o céu ele está dividido em dois atos. À esquerda, Aquário, o mundo sendo confrontado com um derramamento das suas próprias escolhas. E à direita, estamos vendo Gêmeos, o novo governo, o novo reinado. Apocalipse 22, 11 vai falar: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E dentro deste alinhamento que está no firmamento, nós podemos ver o conflito ali entre Estados Unidos, a união dos Estados Unidos com Israel contra o Irã. E exatamente essa análise de possibilidades em uma leitura em tempos proféticos que nós estamos vivendo. Esse alinhamento que nós estamos vivendo. Daqui a pouco teremos a lua de sangue. E o que isso vai simbolizar? Quando a lua ela estiver tomada da escuridão, já vai estar amanhecendo. E o momento em que a lua ela ficar totalmente vermelha ocorrerá quando ela já estiver abaixo do horizonte, aí já vai estar amanhecendo. A lua ela já vai estar sendo escondida. E há uma conexão profética. E pelo fato dessa lua de sangue ocorrer exatamente durante este alinhamento planetário em Aquário e Gêmeos que analisamos, a lua ela já vai estar se pondo, significando ocultação.
que vai nos arremeter em Apocalipse, a lua de sangue é o sinal do sexto selo. Apocalipse 6:12. E o fato de ela se pôr em eclipse para nós sugere um tempo de intercessão oculta. É como se o testemunho estivesse sendo recolhido. É como se ocorresse um apagão. Em meio a uma aurora, ao nascimento de uma luz, enquanto a lua, o reflexo da luz, é eclipsada no oeste, o sol ele vai estar nascendo no leste. E profeticamente isso vai simbolizar a transição das dispensações. O fim da noite, desta noite, é o início do dia do Senhor. Está acontecendo aqui uma convergência. A lua se pondo ali em um eclipse e o sol ele surgindo. Meus irmãos, os céus está chamando a nossa atenção para uma mudança. Para um posicionamento. É o que o Rocha Felipe Cunha sempre está falando, para nós nos posicionarmos. Enquanto a lua se prepara para ser tocada pela sombra de um alinhamento planetário em Aquário e Gêmeos. Aquário e Gêmeos, eles estão se posicionando como um tribunal celestial. Então nós temos que nos posicionar, o momento profético em que nós estamos vivendo. Neste exato momento são 2h56 da manhã. E eu estou aqui analisando, eu estou aqui estudando esse alinhamento e passando para os irmãos. O sexto selo, a mudança nos luminares. Em Apocalipse 6:12 ali, essa passagem clássica ali da lua de sangue, ela descreve um momento em que o mundo físico e o espiritual se colidem. O que vai falar ali em Apocalipse 6:12? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O Rocha Felipe Cunha, na oração, ele falou do tremor ali em Israel. Israel vai rachar ao meio. E no momento em que a lua ela estiver
se pondo ali, ela vai estar dentro do eclipse. E a sombra da terra vai tocar a lua. Profeticamente, isso vai simbolizar o momento em que a criação ela vai ver e vai reconhecer a presença do Criador. O sétimo anjo, o derramamento ali na constelação de Aquário, que vai falar ali em Apocalipse 16, 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. O termo no ar aqui, ou no firmamento, significa no firmamento, que vai indicar um evento que vai afetar, que afeta a atmosfera e a percepção global. Como tantos planetas em Aquário hoje, alinhado com Aquário, essa passagem ela nos lembra que as decisões dos céus estão sendo finalizadas. As decisões nos céus estão sendo finalizadas, os sinais nos céus estão sendo finalizados. Momento profético que nós estamos vivendo. E daqui para frente nós vamos viver, assim como já estamos vivendo, grandes momentos proféticos. Em agosto deste ano nós vamos ter o eclipse solar. Hoje teremos o eclipse da lua de sangue. E em agosto vamos ter o eclipse solar. O sol se tornando negro. Simbolizando aí o governo das nações. Governo do anticristo. E esse eclipse do Sol ele será um eclipse solar total na Europa. Que já não acontece há décadas. E ele vai passar sobre a Groenlândia, Islândia, ele vai passar na Espanha. Escuridão. Eu creio que vai estar se cumprindo o Apocalipse 6,12. Apocalipse 6,12, a Escritura diz que o sol se tornará negro antes da lua se tornar sangue ou em conjunção com ela. Então nós estamos vendo essa conjunção, está acontecendo ao mesmo tempo. No mesmo ano, ter ambos esses fenômenos da lua e do sol, esse parêntese vai ser de
no intervalo de 5 meses, a escuridão sobre o trono. E em agosto, o Sol ele vai estar na constelação de Leão. O que significa isso? A escuridão sobre o trono, sobre a constelação de Leão, vai significar um aviso direto aos governantes da terra. Os céus está avisando aos reis da terra que o verdadeiro rei está voltando para reivindicar o seu trono. Vocês lembram que lá em Apocalipse fala que os poderosos da terra, eles se esconderão em cavernas? E o que nós estamos vendo aí nas redes sociais, nas notícias de internet, que os poderosos eles estão construindo bunkers debaixo da terra. É porque eles estão cientes deste momento. E nós que servimos ao Eterno, nós estamos sendo convidados a se alinhar. Está vindo o juízo. Sol sobre a constelação de Leão. É o sinal de que o tempo das nações está se esgotando. Então, do eclipse de hoje até o eclipse do Sol, vai dar 162 dias. E eu peguei esses 162 dias, pela Gemátria vai dar o número 9. Lucas 21, 25. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Estamos vivendo nesse tempo profético. Então eu peguei esse número 162 e joguei na Gemátria a soma vai dar 9. E o que vai representar isso? Se temos 162 dias entre a lua de sangue e o eclipse solar, no dia 12 de agosto, o número 9 ele é carregado de um significado profundo de finalização e parto. E aqui vai estar a análise profética. Estamos entrando nas dores de parto. O número da finalidade e do juízo. Na Gemátria, o 9 é o último dos dígitos. Simples. Representando o fim de um ciclo e o limite antes da perfeição. Ele marca a plenitude de um processo
E em 2026, esse intervalo de 162 dias sugere que o tempo de aviso está sendo encerrado. O julgamento. Existem 9 frases de julgamento no Antigo Testamento que terminam com a expressão "o Senhor é justo". O 9, ele é o selo do veredito final. O ciclo da gestação, dores de parto. Biblicamente e biologicamente, 9 é o número da gestação. É o que está lá em Mateus 24:8. Yeshua ele fala sobre o princípio das dores. E esse intervalo de 162 dias, somando 9 entre a lua de sangue e o sol negro, ele indica que a Terra está em um processo de expulsão do velho sistema. Para o nascimento de um novo governo. Só que, pelo contexto que nós estamos vivendo, pelo contexto em que nós estamos vivendo, esse próximo governo, ele é o governo do anti-Machia. E a transição que estamos observando entre o eclipse deste dia de agosto, ele vai carregar um marcador numérico levando a associar o surgimento do anti-Machia. E no livro de Apocalipse, o surgimento do anti-Machia ele não é um evento isolado, mas uma falsificação do governo do nosso Machia Yeshua. E analisando o número 9, 162 dias, aponta para essa possibilidade. O alinhamento em Aquário, o humanismo deificado. O anti-Machia se apresenta como a solução para as crises humanas. Aquário é o signo da era do homem e da tecnologia. E ter Saturno, controle, lei, Marte, força militar. Em Aquário agora sugere a preparação de um sistema de controle global disfarçado de bem comum. Apocalipse 13, uma besta que sobe do mar, as nações em agitação como a água de Aquário. O alinhamento que você fotografa, o alimento que eu tirei o print aqui, que eu fotografei aqui, mostra os astros conspirando em um signo de ar e água, simbolizando uma liderança que emerge do caos social. Com a guerra que nós estamos vendo tomando o corpo,
falando sobre o número 9, representando a gestação. O antimachia é a abominação da desolação que é gerada no ventre da apostasia. A falsa trindade. O 9 é, fazendo um estudo aqui, 3 vezes 3, 9. E profeticamente isso vai representar a consolidação da tríade satânica. O dragão, a besta e o falso profeta. $162 de preparação. Entre esse exato momento, meus irmãos. Entre esse eclipse e o eclipse do Sol, em agosto. Esse intervalo, ele pode ser um período vácuo, vazio, político e espiritual também, onde as nações vão começar a clamar por um líder, vendo pelo âmbito dessa guerra se ela intensificar. Se essa guerra ela intensificar, vai haver um clamor de socorro, aonde vai surgir um novo líder. E você já sabe quem é. Quando o sol se apagar em agosto, no signo de Leão, o antimachia pode tentar se apresentar como leão substituto, como uma figura do Cristo verdadeiro. O pacificador que vai trazer ordem à escuridão, ao eclipse da razão humana. Júpiter em Gêmeos, a dualidade e o engano. Gêmeos representa dois que parecem iguais. O anticristo é descrito como alguém que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Isso está escrito em Apocalipse 13:11. E o fato de Júpiter, que é a simbologia do planeta rei, está em Gêmeos, agora pode sinalizar o tempo do grande engano, onde o falso e o verdadeiro estarão tão próximos que apenas aqueles que tiveram discernimento do Espírito e que observa os sinais poderão distinguir. Então teremos essa transição de hoje para agosto, março, lua de sangue. O sinal para os que estão vigiando, a luz da lua, o reflexo espiritual, começa a ser obscurecido pelo mundo físico. É o início da apostasia, é o que nós estamos vivendo. Agosto, o sol negro, a queda dos governos estabelecidos. E é aqui que o cenário fica pronto para aquele que vem em seu próprio nome. O antimachia. E se essa guerra trazer o caos, é onde vai surgir o antimachia. E pela minha análise que eu estou fazendo aqui, 162 dias, pode muito bem ser o tempo de maturação do sistema da besta. Se a lua de sangue hoje marca o fim da paciência divina, o eclipse de agosto ele vai marcar o início da permissão divina para que o homem do pecado, o homem da iniquidade se assente no trono. O antimachia vem
antes do Cristo real, antes do nosso Mashiach, Yeshua, para tentar enganar os escolhidos. Agora, meus irmãos, são 3 horas da manhã e 18 minutos. Tem 1 hora que eu estou aqui analisando o que está sendo, o que me está sendo dado. Eu já estava indo dormir depois da oração. O Eterno falou: olhe para o céu. E essa guerra exatamente ocorrendo neste momento. É uma análise que eu estou fazendo do firmamento. E o cumprimento profético está batendo em cima do alinhamento. O Irã, ele é a Pérsia do mundo antigo. Está havendo fogo na terra. Está havendo sinais nos céus. A qualquer momento pode surgir o que fala ali em Ezequiel 38, Gog e Magog. Se Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, podemos estar presenciando o anzol nas queixadas. Ezequiel 38. Um ataque preventivo pode ser o evento que força a coalizão do norte a descer definitivamente para a batalha final. O fato de o conflito escalar sob uma lua de sangue e um alinhamento com Marte, guerra, em Aquário sugere que o derramamento não é mais apenas espiritual, mas está sendo literal. O sangue na lua reflete o sangue na terra. Marte e Saturno em Aquário, ele vai simbolizar o confronto das águas. E analisando Marte, o planeta da guerra, e Saturno, que significa juiz, o limite, eles estão em Aquário. Aquário rege as redes, a tecnologia e o fluxo global. Um ataque ao Irã hoje sinaliza uma guerra que não ficará restrita apenas ali no deserto. Ele cortará o fluxo de petróleo, de internet e economia mundial. Podemos ter um corte de petróleo, um corte da internet e a crise mundial, a crise econômica mundial estabelecida nesses próximos dias. Olha o que vai falar aqui em Apocalipse 11, 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira. O alinhamento de Marte
em cima do Sol indica que a vontade de guerra dos homens estão obscurecendo a razão. Exatamente como o eclipse está obscurecendo a Lua. Onde vai surgir o pacificador, o falso pacificador, o antimachia, o anticristo. Os selos estão sendo rompidos. E os Estados Unidos e Israel agindo juntos está reforçando a visão de uma batalha final entre os blocos de poder que está preparando o palco para o governo único mundial. Que o Eterno venha vos abençoar, meus irmãos. E que, como diz o alinhamento no firmamento, que venhamos nos preparar e estar preparados. 3h24. 1h06. 1h07 aqui de fazendo essa análise aqui do firmamento. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.